Quando falamos de preservação de memória, não estamos falando apenas de conservar algo que não está mais em uso, mas sim de manter vivo o que gerou e gera nossa identidade, tanto coletiva quanto individual. Desde o início da comunicação humana na pré-história, o homem se preocupa em passar informações para seus descendentes. Nós preservamos o que são considerados bens patrimoniais e o que colocamos como memória do nosso povo, da nossa comunidade, com os símbolos históricos, com a arte, a biologia, com a nossa fauna, com a nossa flora, funciona da mesma forma. Nós escolhemos o que pode representar melhor um povo, um momento histórico, um movimento artístico, ou quando a gente não escolhe, o planeta escolhe por nós, eles escolhem fósseis, ou então achados arqueológicos, cidades perdidas, são registros de momentos, de coisas que não vivemos, mas que alguém já viveu e deixou aquilo. A palavra memória vem da Grécia Antiga e faz referência à deusa Mnemosine, que protegia artes e história e transmitia conhecimentos do passado entre os mortais. Hoje, abordar a memória nesse aspecto de conservação é tratar das referências e objetos de outras épocas, ou seja, da história que forma a nossa cultura e nossa sociedade. O que nós somos sem nossa história? O que o ser humano é sem história? Aquela obra de arte pode não representar nada para você, mas pode representar para outra pessoa. Sem a nossa história, sem a nossa memória, é como se não tivéssemos existido. Você pode pensar num local histórico famoso, o Machu Picchu, no Peru. Quem iria saber que existe um povo tão complexo que fez umas estruturas tão incríveis que sobrevivem até hoje? A gente sempre pertence a alguma comunidade. O ser humano, nós temos a necessidade de nos identificarmos com algum grupo, de estarmos em sociedade. Queremos preservar o que nos originou, o que nos representa. Dessa forma, refletir sobre o passado é importante para a nossa cidadania, para o nosso reconhecimento e pertencimento, além de nos guiar em como agir no futuro. Discutir sobre isso é especialmente importante em uma sociedade como a brasileira, em que a preservação da nossa cultura não é prioridade. O descaso com a conservação da nossa história é devastador. Incêndios, como o que ocorreu no Museu Nacional do Rio de Janeiro, continuam a ser um risco em outros locais importantes de preservação cultural por todo o país, incluindo a Cinemateca Brasileira, que corre grandes riscos. Quando eu vejo um museu, uma igreja antiga, uma cidade histórica depredada ou queimado, destruído, é um sentimento de morte, um sentimento de quantas pessoas trabalharam para aquilo estar ali e do nada simplesmente aquilo ser destruído, como se nunca tivesse existido. Um osso de dinossauro que sobreviveu tantos anos fossilizado no meio de pedras e rochas e do nada ser destruído por um fogo, um objeto que veio do espaço, que a gente não sabe de onde ele surgiu exatamente, e tudo isso existia num museu que infelizmente queimou, né, aqui no Brasil, no Museu Nacional. Lá também existia o crânio do fóssil mais antigo humano no Brasil. Infelizmente, as próximas gerações não vão ter a oportunidade de conhecer tudo que aquele museu tinha, porque não era só um museu de história ou a casa da família real quando veio para o Brasil. Era mais do que isso, era o local de trabalho, de dedicação de anos, de muitas vidas.